Aliás, deixa eu começar. Bom, acho que falar de João de Manuel. Legal você falar sobre esse assunto. Eu queria conversar com você sobre essa implosão do pequeno PCB, porque assim, o PCB tem a história do Partidão, tem esse novo PCB, que estava se estruturando, eu acho, de uma maneira bastante legal, como Partido Revolucionário, se preparando, eu acho, talvez, para começar um trabalho de ocupação dos parlamentos, era o que se anunciava e tal, mas ele implodiu, quer dizer, esse foco da esquerda revolucionária, que tinha uma interface acadêmica, uma interface popular e tal, que eu achava extremamente promissor, ele rapidamente implodiu. Você acha que isso é uma maldição da esquerda revolucionária, Marigoni? Não acho que seja maldição. Acho que houve erros aí, de parte a parte. É muito antipático. Quer dizer, eu vivi a minha vida toda dentro de partidos, né? E os partidos são muito ciosos, assim, se protegerem da crítica externa. Mas acho que a gente deve fazer, porque já que eles se dividiram, uma disputa pública, eu acho que o PCB, que tinha esse PCB novo, é um partido muito pequeno, não tem, acho que, um vereador no Brasil, mas tem um núcleo muito pequeno, ideológico e tal, mas a partir do Jones, ou seja, do que o Jones e a turma dele conseguiu agregar em torno de si, ele passou a ter uma expressão pública maior, em especial na juventude. O Jones fez um trabalho excepcional, primeiro na internet e depois como candidato em Pernambuco. Se tornou uma figura nacionalmente conhecida, talvez a mais conhecida do pequeno PCB, que não é, evidentemente, não tem a ver com a história, além de ter o nome, não tem nada a ver com o partido anterior, que foi um partido, só não foi um partido de massas, porque a repressão nunca deixou. Quando ele vem para a legalidade, em 1946, rapidamente ele passa a ter 200 mil filiados, mas é em questão de meses, num Brasil que tinha 45 milhões de habitantes. É uma coisa impressionante. Mas ele foi reprimido, todo mundo sabe o que aconteceu em 64 e tal. Mas sempre teve um peso na intelectualidade muito forte, no movimento sindical, no movimento, em outros aí, movimento de moradia, movimento de outro tipo. Teve maioria, conseguiu eleger em 46 o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tinha figuras expressivas como o patrono do instituto aí, que o nosso amigo Miro lidera, o Barão de Tararé, foi o Graciliano Ramos, Jorge Amado, que foi deputado, enfim. O Drummond chegou a ser do partido por um breve período. O PCB atual não tem essa influência, não tem esse peso, não tem nada. Agora, eu sinto muito eles perderem a principal expressão de massas, em cima de e a minha formação foi essa, em cima de um leninismo meio unidimensional. O Lenin examinou a sociedade, criou um partido para a Rússia em tempos de guerra, para a Rússia em tempos de conflagração pesada, para a Rússia em que não existia uma sociedade de massa, uma sociedade civil. Tanto que logo depois o Gramsci busca fazer um sincretismo para o que seria uma organização partidária disciplinada como o Exército para as sociedades ocidentais mais complexas, como era a Itália, onde não iria existir uma ruptura revolucionária como na Rússia, ou seja, não iria ter uma tomada do Palácio de Inverno e aquilo significaria a ruptura revolucionária, quer dizer, o ponto de virada. Não, o Gramsci estabeleceu que tudo que você sabe muito bem, você falou muito bem disso lá naquele encontro em Salvador, você vai construindo hegemonia na sociedade. E o PCB parece que faz uma leitura meio... Não entendo, são amigos meus também que estão do outro lado, eu não entendo a leitura que eles falam, parece assim meio ao pé da letra. E eu lamento, porque eles perderam uma joia, que é o Jones, sem fazer trocadilho, mas o Jones e esse setor de juventude, era uma renovação muito forte. Eu não sei o que o Jones vai fazer, eles criaram uma organização agora, mas eles deveriam, enfim, não sei, eu não vou, mas eu acho que eles deveriam entrar num partido de massas maior, ainda mais nessa situação que a gente está no Brasil hoje. Você tem que ter influência, você tem que ter peso numa situação em que a esquerda, mal ou bem, está no poder, com todos os problemas que a gente tem, mas existe uma porosidade maior para as ideias da esquerda. Enfim, acho isso. Mas é isso. Então, você tem razão, acho que sua análise é muito correta sobre essa história do PCB. Mas, enfim, a gente vai ficando... Eu queria, juro para você, eu queria muito ter uma opção. Eu vi o PCB como uma opção à esquerda,
para momentos mais confortáveis, digamos assim, da política brasileira. Né? Na luta contra o fascismo na eleição passada, eu não votei na Sofia Manzano, mas quis votar nela. Achava que seria um voto interessante votar. Não votei porque a gente estava numa luta, numa guerra. Eu votei no Lula, queria que o Lula ganhasse o primeiro turno, não ganhou, fui para o segundo turno. Mas, assim, estou sendo invadido aqui. Olha que coisa mais linda. Estou sendo invadido aqui. Lula, eu queria ter essa composição, pelo menos no primeiro turno, votar no meu candidato comunista. Quero votar no meu candidato comunista. O que eu acredito, Maringoni, não sei se você ainda tem essas quimeras, o que eu acredito é no socialismo e no comunismo. Então, meu candidato teria que ser alguém que começasse a disputa pelo Estado, para ser um Estado socialista e, a partir daí, a gente chegar ao comunismo. Mas, numa guerra contra o fascismo, é aquela coisa, eu não vou desperdiçar o meu voto, desperdiçar com todas as aspas, numa luta insana, né, com o perigo de ter um fascista no governo. Mas, em perceber, ainda tenho, né, no meu horizonte, partidos de esquerda assim como uma opção, né? Eu fico triste de perder essa opção, sabe? Eu não votaria na Sofia, acho que eles cometeram um erro. Falei para eles, alguns amigos do PCB, um erro brutal. O Lula ganhou por quase nada e eles ficam fazendo aquela marola. Depois se somaram, mas a disputa real ali era ter segundo turno. Se não tivesse segundo turno, o Lula podia ganhar no primeiro turno. Então, ali eu achei já um erro de estreiteza, de ir para o gueto, uma vontade de ficar no campo. Agora, tem um lado confortável quando você está no gueto, quando você está isolado. Você pode ser puro, né? Você pode pontificar para todo mundo, você pode dizer o que tem que ser feito, tal. Você não tem compromisso, você não tem deputado, você não está no mundo real da disputa, você está fora. Você pode estar na universidade, pode estar em outros lugares, mas você não tem esse compromisso. É muito difícil você estar numa situação em que você tem que responder a demandas reais e concretas. Então, não adianta você ficar no canto falando todas as verdades do mundo como se você fosse o imaculado. Isso é ser saída política. E eu acho que ali eles saíram. Ali foi um erro muito forte, muito grande. Embora eles tivessem essa janela, que era o Jones, né? Quando eu falo Jones, eu estou falando já o Jones coletivo, né? Aquela fração da juventude que estava com o Jones, que tem uma expressão. Eu acho o Jones um fenômeno, acho mesmo. Capacidade não só política de formulação, mas uma capacidade de se colocar publicamente. Ele, como personagem, é uma figura muito cativante, quer dizer, um jovem negro da periferia de Recife, que vence todas as dificuldades e debate em pé de igualdade com a intelectualidade aí que se arroga conhecer, a pontificar sobre o marxismo, sobre o leninismo. E o Jones veio mudando desde quando ele surgiu aí na cena pública há uns 4, 5 anos. Ele vem adequando, ele começa a ter um realismo político muito grande. Eu espero até que esse racha também não interrompa a carreira, não só acadêmica, acho que o Jones tem que... Quer dizer, não sou ninguém para falar, o Jones vê o que ele faz da vida, mas uma carreira política dele que eu acho muito promissora. Talvez na mídia independente, um dos primeiros a conversar com o Jones Manuel, me chamou muita atenção lá no início da pandemia, os vídeos dele. Depois, ele tem uma entrevista para o Caetano Veloso, e aquilo gerou uma ciumeira na esquerda, mas uma ciumeira, um ódio ao Jones Manuel. O Jones Manuel chegou a ser chamado de gigolô do Caetano. Não, você pensa... Uma inveja daquele menino preto, inteligente pra cacete, com uma capacidade didática fantástica, falando de coisas... E culto! Muito culto, muito lindo, citando autores e tal. E o ódio da esquerda contra esse menino preto, porque ele estava falando coisas que ninguém falava mais, abertamente, falando de marxismo, de comunismo, de socialismo, de mais-valia, trouxe o léxico comunista, marxista, todos de volta, sobre obras, falando sobre Franz Fanon, falando sobre Losurdo, falando sobre, sobre Rui Mauro Marini. O cara revolucionou ali. Aí um monte de gente com ódio, com inveja, cara. Com inveja. Os caras já, como diria o Machado de Assis, já entrados em anos,
já entrando na terceira idade, que nunca conseguiram esse tipo de inserção pública. Nunca, jamais. Inveja, porque ele não respeita tal qual coisa do leninismo. Lenin não faria isso. Eu detesto gente que fica ressuscitando, não é cadáver, mas querendo transpor de uma época específica, qual o Lenin foi genial na sua época, mecanicamente para 100 anos depois. Lenin não é o evangelho, aliás, ele era o oposto disso. O Lenin era o homem da flexibilidade tática e rigidez estratégica, ou seja, taticamente eu faço mil piruetas para conseguir atingir o meu objetivo estratégico. Você lê o esquerdismo, doença infantil. Ele chega no final, ele fala, os comunistas alemães, que são muito rígidos, muito estreitos, se olhassem as alianças que os bolcheviques fazem, nos repudiariam imediatamente. Ele fala, porque você tem que fazer política, você tem que se adaptar ao tempo, às condições, à maneira que o seu país, a sua comunidade, enfim, está seguindo. E não é uma coisa quase que pentecostal no sentido né, quase de igreja. Quer dizer, o Lenin não fez uma bíblia do socialismo, do comunismo, nada disso. Não, ele mostra o seguinte, olha, na minha situação eu fiz isso.